Boa noite, estou aqui gravando um videozinho, tá? Para a gente fazer a nossa revisãozinha aí para a prova do dia 25, no próximo sábado, tá? Ficou combinado com vocês que seria então, o nosso conteúdo seria módulo 4, a Arca do Tesouro Egípcio. Logo de cara a gente viu aí a figura da Cleópatra, até é importante falar sobre ela, pensando que naquela época a mulher, para poder ter, né, uma importância social, era muito difícil, né? Até hoje ainda existe muito preconceito em relação às mulheres ocuparem postos de destaque. Imagina naquela época, né? Imagina já naquela época em que a mulher era praticamente tida como uma escrava, né? Então é muito importante a gente ver isso logo de cara e perceber que no Egito, né, a Cleópatra conseguiu ser reconhecida em vida ainda, né? Apesar de que o destino foi trágico no final. Mas vamos lá. Os objetivos eram estudar as principais características da pintura egípcia, dançar experimentando diferentes posturas. A gente não, infelizmente, a dança não é um componente que a gente trabalha muito, a gente pode até rever isso. Descobrir que no acervo de grandes museus há obras que foram retiradas muitas vezes indevidamente de seus países de origem. Isso é uma outra questão muito importante desse módulo, a gente entender que muito do que foi encontrado no Egito e que está nos museus pelo mundo, aquilo foi retirado sem autorização, né? Houve aquele momento imperialista, né, em que os europeus tomaram conta do mundo e nesse período levaram muitas coisas, não só do Egito, como de vários países, né? Aí a nossa apostila vai falar aí da Cleópatra, que inclusive foi assunto né, foi tema de filmes de Hollywood. Inteligentíssima, né? Falava em várias línguas e na época que ela governou o Egito, havia a Biblioteca de Alexandria, né? A Biblioteca de Alexandria era um lugar onde havia acervos de muitos escritos, né? Na nossa apostila, a gente fala de 700 mil volumes, né? Infelizmente, esse acervo essa biblioteca foi incendiada e se perdeu tudo naquela época, né? É uma pena, né? Então, a gente... E como último objetivo aqui, criando uma espécie de alfabeto que a gente fez. Eu deixei uma atividade para vocês fazerem. Quem não fez vai fazer agora, né? E vamos lá. Primeiro tema de destaque aí, né? Inclusive, uma questão de prova, né? É o relógio de sol. Na antiguidade tornava-se por base a posição do sol para medir a passagem do tempo. Para isso, fixava-se uma vara de cerca de 50 centímetros no chão ou na parede e observava-se a trajetória de sua sombra. Mas o relógio de sol só funciona de dia, né? Obviamente porque de dia, porque num dia nublado a gente não vai poder ver de forma adequada, né, a sombra e não vai poder registrar as horas. Então, uma das invenções muito interessantes que os egípcios, né, criaram naquele período foi o relógio de sol, tá? Inclusive, gente, é uma das questões aí, ficar esperto aí. Tio, você não explicou nada. Eu não explico nada. Eu, inclusive, dou até dica da prova aqui na nossa revisão aqui de vídeo, tá? E aí, como um segundo assunto, tem uma música aqui do Chico Buarque, que ele fala assim, por que será que ela chama de egípcia a mulher que vira cara? E a gente pôde ver que era uma forma de concepção, né? Os artistas egípcios, eles desenhavam o corpo humano de um jeito que eles consideravam que era o jeito melhor de representar o corpo humano. Se você pensar, se você desenhar minha mão assim, de frente, fica muito difícil, porque você só vai desenhar a ponta dos dedos e você não vai conseguir identificar a mão. Mas se você desenhar assim de lado, as coisas ficam melhores, né? Ficam mais fáceis de você observar. Então, os artistas egípcios vão fazer escolhas, né, de ângulos para que a pessoa que olhasse para os desenhos pudesse identificar de forma mais adequada o que aquela pessoa estava fazendo, né? Vimos também
a questão da escala, né? Ou seja, o faraó é o maior, depois vem o faraó e a família, são os maiores, junto com os deuses, uma vez que o faraó era tido como Deus vivo na terra. Aí nós vamos ter na sequência sacerdotes, soldados e o povo, tá? Isso aí em escala, à medida que a importância vai diminuindo, o tamanho vai diminuindo também. E aí vimos alguns esquemas, né? Mas o importante para a gente gravar aí, gente, é exatamente isso. Ó. Além do rosto, na arte egípcia aparecem de lado os braços, as pernas do corpo humano. Tá? Então o rosto, né? O rosto vai ser visto de lado, as pernas e os braços também. De frente, você vai ter o tronco, né? O tronco, que é o peito e o quadril, e o olho. O olho vai ser desenhado de frente, por quê? Desenhar o olho de lado fica difícil das pessoas enxergarem o olho, tá? Então nós temos aí como um tema importante, né, a questão do relógio solar. Temos aí também como um tema relevante que vai cair na prova aí, a lei da frontalidade, né? Braços, rosto e pernas de lado, tronco e olhos de frente. E eles faziam assim porque esses eram os melhores ângulos para representar o corpo humano, tá? Foi uma escolha objetiva. Se você pensar que naquela época ninguém sabia ler, né, o desenho era de fundamental importância para que as pessoas pudessem, através da narrativa visual, entender o que estava sendo dito, entre aspas, né, pelos desenhos. Tá? Então vamos avançar aqui. A gente fez esse exercício em sala de aula, né, dos planos. E aí falamos um pouco dessa artista Anna Bogigian, que vai fazer algumas pinturas e vai, dentro dos trabalhos dela, ela vai questionar um pouco da dor, né, do povo egípcio de não ter aí todos os seus tesouros, né, guardados no seu país. Por isso que a gente vê aqui, ó, um rosto fragmentado, né, olhos, ó, uma lágrima. É uma dor, né, de você entender que muito daquilo que foi produzido de arte no seu país foi levado, né. E aí nós vimos também que dentro dos túmulos, né, os túmulos, as pirâmides, né, pelo menos os túmulos dos faraós eram as grandes pirâmides, foi escrito, né, usando aquela linguagem deles, foram escritos orações, né, e da mesma maneira que os egípcios escreveram orações para que o faraó pudesse encontrar o caminho da vida eterna, haviam também maldições, né, e eu acho que toda a parte mística que envolve o Egito são essas maldições, né. Tanto que Hollywood vai explorar muito isso, a maldição da múmia. Né, esse tema aí de múmia, foram vários filmes, né? Sempre colocando como algo sinistro, sobrenatural. Mas enfim, a verdade sobre isso é que eles criavam essas narrativas de maldições para evitar, né, ou tentar evitar que esses túmulos, né, fossem saqueados e fossem levados todos os seus tesouros. O que infelizmente não foi possível, né, porque apesar das maldições, a grande parte ou quase a totalidade dos túmulos foi saqueada, né. Então eles faziam, né, essas orações, né, e essas maldições era para que evitasse, era a tentativa de evitar que esses túmulos fossem saqueados, o que infelizmente não aconteceu, né? E aí nós vimos aqui mais à frente, um brasileiro chamado Tunga, né? Muito bacana o trabalho do Tunga, ele vai questionar exatamente isso, né? O Tunga, ele vai questionar que esses objetos, né, constitutivos da cultura dessas sociedades, vão ser retirados do seu lugar de origem e vão ser colocados na Europa. Ele faz uma grande dúvida, uma grande pergunta com a sua obra, né? Será que isso é legal? Será que retirar
os objetos sem autorização de outros países e o pior, dizer depois que aquilo ali é deles, né? Então o nosso artista, infelizmente falecido, Tunga, ele tem um trabalho exposto ali no Museu da França que ele levanta essa questão. É bem muito inteligente nosso Tunguinha. Inclusive tem esse aqui, ó, esse obelisco, ele foi retirado de Luxor, uma cidade linda, né, egípcia, e foi colocado então no meio da Praça La Concorde em Paris, né? Minha filha está lá, ela fala, pai, é um absurdo. Isso é um absurdo, né? Olha o tamanho do obelisco, né? Olha que ele está lá no fundo, né? Você vê as pessoas aqui, isso aqui deve ter, sei lá, para mais de 30 metros, 23 metros, quase que eu acertei. 23 metros esse obelisco, tá? Isso é um assunto também muito importante da nossa apostila. E aí, tem aí essa escultura maravilhosa do escriba, né? Que é uma das esculturas mais conhecidas. Notem que eles sabiam fazer, né, o corpo humano, eles conheciam o corpo humano. Isso prova que a lei da frontalidade ela foi criada para facilitar realmente a visibilidade daquilo que eles queriam dizer, e não por falta de técnica. Você vê pela escultura do escriba a qualidade técnica dessa escultura, né? E o que é bacana nessa escultura? É o que ele está segurando aqui, tá? O que ele está segurando? Ele está segurando aquilo que vai revolucionar o mundo. É um papel, né? Se você imaginar que naquela época as pessoas escreviam em blocos de pedra, aí você pergunta, cara, me traz aqueles 3 documentos que eu escrevi ontem. O cara trazia 3 blocos de pedra que pesavam cada um, sei lá, em torno de 8, 7 quilos. E aí 3 folhas, 3 escritos pesavam 20 quilos. Tinham que 2 pessoas buscar aquilo tudo. E aí, como havia uma planta chamada papiro, e através dessa planta eles conseguiam fazer uma espécie de papel, isso aí vai revolucionar a comunicação entre as pessoas, né? O papiro ele vai ser como o computador hoje para nós, a tecnologia de ponta na época. Em vez de você carregar uma pedra esculpida, você vai carregar aí um rolo de papiro enrolado muito mais leve, você podendo carregar muito mais coisas, né? Então o papiro é fundamental não só para o egípcio, mas como para todos nós, né? É a evolução da técnica, né? Da tecnologia da escrita. E aí tem um processo explicando como é que faz, né? Eles entrelaçam aqui as fibras e depois batem, enfim. Muito interessante a maneira com que eles conseguiam fazer o papel deles e a facilidade que isso foi para a época, né? Em vez de carregar pedra, você carregava papiro. E aí temos a parte final, né, da nossa apostila, que ela vai falar da origem dos hieróglifos, né? Esses hieróglifos eles têm origem lá no passado, nos ideogramas, né? Olha só, é possível que os sinais egípcios conhecidos como hieróglifos, palavra que vem do grego e significa escrita sagrada, tenham surgido ainda na pré-história. Inicialmente, cada desenho representava algo, encontrar na natureza alguma ideia que desejasse expressar. Essas imagens são chamadas de ideogramas, tá? Então, os ideogramas, eles são os avós, né? Os avós dos hieróglifos. E aí, teve um sexto ano que fez essa atividade, já fez, outro vai fazer essa semana, e a gente encerra, então, esse capítulo com os temas mais importantes, ok? Então, voltando, né? Voltando aí para os nossos temas, né? Que vão ser cobrados na prova. Nós vamos cobrar aí de vocês, né? O relógio solar, lei da frontalidade, o porquê que eles faziam isso, né? Que era uma melhor forma de representar o corpo humano. Vamos falar das maldições, né? Que elas buscavam impedir que as pessoas invadissem e roubassem, o que infelizmente não foi possível, né? Porque os europeus vão saquear os túmulos e vão levar tudo para museus de lá, o que hoje é um grande problema, né? Há um grande questionamento em função de que se isso é legal ou não. Vamos falar do papiro, que é a revolução tecnológica incrível, né, que os egípcios inventaram na época, substituindo a pedra esculpida por um material muito mais leve, né? E os ideogramas, que são os papais dos hieróglifos. Com isso, gente, eu faço uma super, mega, ultra, hiper, maneiríssima revisão e entrego praticamente, né, tudo que vai ser pedido de vocês na nossa segunda avaliação, no nosso simulado que vai ocorrer sábado. Tá? Então, boa sorte aí para vocês.
Vejam esse vídeo quantas vezes for, para pegar, marca depois do que eu coloquei, o que eu pontuei na sua apostilinha, para você não esquecer e tirar aquele 10 e deixar todo mundo feliz em casa. Então, sexto ano, ó, amo vocês, um grande beijo do tio Ed e caprichem nesse simulado, ok? Fica com Deus, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.